Que é a primeira fase. Então, quando a gente falou de acesso periférico, lembrem que o acesso periférico, a finalidade dele não é só medicamentosa, não é só administração de medicação. Então, às vezes eu penso, vou confeccionar o acesso para já colocar uma soroterapia. Não, eu posso ter um acesso periférico com um paciente que vai para a cirurgia. O paciente ele vai fazer um procedimento de médio porte, eu confecciono um acesso periférico nele, ele entra para a cirurgia, eu faço um anestésico nele por aerosol, ele não usou aquele dispositivo, ele fez um pequeno procedimento, ele saiu do centro cirúrgico, não foi usado, com 24 horas ele está liberado para ir para casa. Ou seja, o que eu estou querendo falar disso? Desassociem o acesso periférico de obrigatoriedade de medicação. Ele é uma via de segurança, ele é uma via rápida. Por quê? Porque vocês tiveram o benefício, e pode ser até que vira um déjà vuzinho aqui, de ter visto sobre injetável lá com a professora Bruna, acesso endovenosa. Isso não vai acontecer, vocês são a última turma que aconteceu isso, porque na emenda era para ser só aqui do terceiro. Então, quem está entrando agora não vai ver endovenoso, vai ver injetáveis como um todo, intramuscular, subcutâneo, enfim, mas não vai ver função de acesso periférico, tá? Então, assim, desassociem, porque quando a Bruna falava de medicação endovenosa, ela já associava logo com equipe, com soro pendurado, e era o foco daquele momento. Aqui não, aqui é a confecção de um acesso. E os motivos para a confecção desse acesso podem ser um paciente que vai para cirurgia, um paciente chocado grave, que aí vai ter que fazer medicação. Então, um paciente que vai entrar com acesso, porque ele vai ter medicação à noite, porém eu só confecciono acesso. Entendeu? Porque é rotina da unidade. Ponto. Quando eu falo de acesso periférico, eu lembro sempre de via de acesso rápido. Tá? Associem isso. Qual a importância do periférico? E eu tenho que lembrar também, como eu falei na teoria, que ele deve ser usado o mínimo possível quando necessário. Então, o acesso periférico é uma porta de entrada. É importante falar isso nessa prática, tá? Para a confecção do acesso, é importante eu entender outra coisa, ainda falando antes de começar a prática, que é extremamente importante, quem prescreve o acesso periférico? Eu não falei lá na teoria. É o médico. Muitos médicos, gente que de formação um pouco mais antiga e tudo, às vezes não se atentam para, se eu prescrevo medicação, eu tenho que prescrever o acesso, porque é um procedimento invasivo. Quem desempenha normalmente? Quem pode desempenhar? Falei lá, a equipe de enfermagem e o médico pode fazer um acesso. Mas, por exemplo, às vezes está prescrito lá, medicação endovenosa, só que não está prescrito o acesso, acaba ficando meio sem respaldo, entendeu? Então, é importante que vocês, como profissionais, médicos, futuros, que tenham essa sensibilidade de prescrição. E tem punção de acesso periférico. Eu preciso colocar calibre? Não, porque vai depender de cada paciente, da via, de quem vai funcionar na hora, mas a prescrição ela tem que acontecer, então é importante, tá? E aí, por que eu estou falando disso? Porque no primeiro tópico, no primeiro passo, agora eu vou ficar de pé, da punção, é extremamente importante, nesse mnemônico, eu avaliar a prescrição. Então, está prescrito? Entendeu? Está prescrito esse acesso periférico? Se está prescrito o acesso periférico, eu vou para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Explicar o procedimento e pedir o consentimento. Eles são juntos. Então, eu vou chegar lá, seu João, vou me apresentar. Eu sou o Rodrigo Jacomel, eu tenho a indicação de fazer uma punção de acesso periférico. O que é um acesso periférico? É uma via que a gente vai poder coletar sangue, vai poder fazer medicação no senhor. Então eu vou falar para o paciente numa situação prática, de forma que ele entenda. Então, é uma agulhadazinha, dói um pouquinho, incomoda, mas é necessário. Só me permite fazer ela? Para quem que eu vou falar isso? Para o paciente, se ele for consciente orientado e seja maior de idade, esteja até entre 60 anos, é uma questão de ética, legal, entendeu? E não, se ele for menor de idade, eu tenho obrigatoriedade de falar para o acompanhante, explicar para o acompanhante, ou se o nível de consciência dele não for preservado, uma pessoa que não está consciente orientada, eu tenho que explicar para o acompanhante, obrigatoriamente, tá? Então sempre eu vou falar acompanhante e paciente, ou os dois, se assim for necessário, tá bom? Então, vi prescrição, expliquei o procedimento, Consentimento. pedir autorização. Por que eu faço isso antes de separar o material? Porque o paciente ele pode se negar, se ele é consciente orientado, tá? Faculdades mentais estão legais, ele fala, não quero esse acesso, é um direito meu. Não pode obrigar ele. Tu vai tentar convencer ele da importância e dos benefícios desse acesso, mas tu não pode obrigar ele a fazer. Então, ele consentiu, aí eu vou lá gastar minha energia e o meu material para execução, porque se ele não autorizou, o que adianta eu fazer? Então, para a confecção do acesso, eu preciso
separar o material e preparar. E assim, algumas literaturas, alguns ITs, que é instrução de trabalho, alguns POPs, não trazem muito bem, se fala só pegar o material. Para facilitar a vida de vocês, eu separei em duas caixinhas. A caixinha do separar o material e a caixinha do preparar o material, como se fosse itens diferentes para facilitar o entendimento de vocês. Então, primeiro eu vou separar o material. O que eu preciso? A primeira coisa que eu preciso é de alguma coisa para carregar esse material. Pode ser uma bandeja, pode ser uma cubarrinha. A cubarrinha é muito indicada em vários ITs, instruções de trabalho. Porém, eu não gosto muito, porque ela fica muito pequenininha. Aquela cubinha desse tamanhozinho, curvinha, eu acho ela muito pequena. Ela é desse tamanhozinho aqui. Então, na bandeja, para mim, já fica mais cômodo. E eu consigo dispensar melhor. Então, eu vou pegar a bandeja. Normalmente, dentro do Windows, ela pode ter duas situações. Eu posso ter uma bandeja que ela já está processada via CME, então ela está com papel de processamento, plástico esterilizado, bonitinha, ela vem esterilizada. Ela precisa ser esterilizada para esse procedimento? Não, ela precisa ser limpa, tá? Se ela tiver do CME, eu vou abrir do pacote e vou usar. Ah, não, é aquela bandeja que tem várias bandejas empilhadas no posto, eu vou usar ela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que higienizar ela, fazer a antisepsia dela. Agora sim, ó, lembra que eu não falei de lavagem das mãos? Dentro do índice hospitalar, é extremamente importante que vocês tenham que lavar minha mão toda hora. Então, eu manipulei uma coisa, lavei minhas mãos. Manipulei uma coisa, passei álcool gel nas mãos. Então, minha mão está limpa. Então, se, por um acaso, eu toquei no meu tênis, sujei para mandar meu cadastro, eu tenho que lavar minhas mãos para fazer tudo o que eu falei. Eu tenho que partir do princípio que minha mão está limpa, tá bom? Antes. Peguei a bandeja, minha mão está limpa. Eu vou fazer a desinfecção dessa bandeja. Como que eu faço? Com que material? Ou para limpeza de superfície é álcool 70 ou quaternário de amônia. Quaternário de amônia. A substituição da cloricidade alcoólica é para contato com pele, porque ela deixa um residual maior, entendeu? Para desinfecção de superfície é quaternário de amônia com álcool 70. Por que de um ou outro? O quaternário de amônia, ele deixa um residual um pouco maior, então ele acaba sendo um pouco mais eficiente, mas o principal motivo de muitos hospitais usarem o quaternário de amônia, para dele ser mais caro, é que ele não danifica a superfície. Igual essa marca aqui, se eu toda hora ficar passando álcool, ela vai ressecar. Se eu passar o quaternário de amônio, ela faz a eliminação da mesma forma, porém ela não resseca o material, tá? É importante vocês saberem disso. Então, a bandeja está bonitinha, fiz a antisepsia dela, está bonitinha, a eliminação dela, tá lá. Eu vou começar a separar o material. O que eu vou precisar? Eu vou precisar desse espaço aqui, vou te incomodar. Então, a primeira coisa que eu vou precisar é do cateter. Vocês concordam comigo? O professor mais não fala que é interessante que lá num outro momento o senhor vai ter que avaliar a rede venosa. Então, assim, o que acontece na prática? Só para vocês não ficarem confusos. Na prática, eu ou conheço o meu paciente, porque o paciente já está há muito tempo comigo, ou automaticamente eu faço uma avaliação prévia dele, se ele vai entrar via ambulatório. Eu já dei uma avaliada, qual é o porte físico dele, teve aí exposto, eu peço para dar uma olhada. Então, essa avaliação, ela acontece em dois momentos. Então, antes de preparar o material, basicamente eu já dei uma avaliada qual é a possibilidade de veia. Por quê? Eu nunca pego só um único catéter para funcionar. Então, sempre quando eu monto o material, é importante que eu escolha mais ou menos duas opções. Então, um paciente adulto, para um volume pequeno, de uma medicação de 12 em 12, um volume, ou uma soroterapia de 12 em 12 horas, que seja, cara, média de punção é 20. Lembra que eu falei sobre as indicações que eu falei? 20 a 22. Então, esse é o queridinho. 20, sempre um gel que se não for uma emergência, é um gel que sempre vai estar bem feito. Então, paciente ambulatorial. Vou pegar 2 gels, vou pegar 2 de cada para ser mais preciso. Isso é o que a gente faz na prática. Aqui não, porque senão vão fazer um 20 e um 22. Então, separei os 2 gels, por quê? Vai que eu vou funcionar lá e eu quero 20, quando eu chego de fato, que eu garrotei, que eu vejo a veia não fez aquela extensão que eu queria e o 20 eu vejo que não vai ser compatível. O 22 atende a minha necessidade e eu sei que vai ser mais fácil a função. Então, eu levo as duas opções. 2 opções de gel. O que eu vou precisar mais? Eu vou precisar de garrote. O garrote, normalmente, é muito comum nas unidades, é um parecido com esse aqui, ó, de estilingue, ó. Entendeu? Porém, o Ministério da Saúde, ele preconiza, ele recomenda um novo modelo de garrote. É um garrote assim, que ele vem tipo um rolinho, ele tem várias cores, mas ele é uma fitinha, parece uma reguinha desse tamanho, de silicone, e ela é picotada. Então, você tira um, usou, jogou fora. Numa situação real, isso não vai acontecer. Isso é muito caro, né? Então, eu já vi em algumas unidades isso daí, mas porque o pessoal faz? Joga uma fitinha lá e usa até acabar, entendeu? Mas na situação real, ela deveria ser descartável. Eu não posso usar material para garrote que não faça a higienização, no mínimo passar álcool 70,
Então, por exemplo, tem uns garrotes que são super legais, com abotoadura, que tem um botãozinho para soltar. Eu até tenho lá na unidade que eu trabalho dele. Mas a gente não usa, por quê? Ele é de pano, ele é de elástico, pano, tipo algodão. Como que eu vou eliminar colonização? Não tem como. Então, garrote. Na prática, é muito comum, unidade que fala assim, olha, não quero gastar com essa fita descartável, mas eu quero que o garroteamento seja feito de forma mais segura possível. É luva, então é muito comum vocês lerem luva, porque a luva faz a função elástica e ela é super, hiper, mega barata uma luva dessa. Então é muito comum vocês verem isso. Então nós vamos usar a luvinha para garrote. Só que eu também preciso me proteger. E aí eu vou colocar um par de luva, eu vou estar de máscara, meu EPI, o quê? Óculos, porque eu trabalho de seleção. O gorro não é obrigatório. Gorro não é EPI. É barreira, entendeu? Então, para punção, se você tem o cabelo grande, você amarrou, tá ok, tá? Só para ficar claro. Então, tô de óculos, tô de máscara hoje porque eu tô doente, mas enfim. E coloquei minha luva aqui. O que mais que eu preciso? Eu coloquei o gel, vocês concordam que eu vou precisar também de fazer a conexão dele, o multivia? Então, eu vou colocar um multivia, Polifix. Polifix é nome comercial, tá? É um multivia aqui, multivia, mas todo mundo conhece como Polifix, então coloquei ele aqui. O que mais que eu preciso? Vocês concordam que eu preciso salinizar? Sim. E aí o que eu vou usar? Soro fisiológico. Ou para preencher eu posso usar ABD. Lembra que eu falei por que de não usar ABD? Porque o pH acaba sendo mais... Então, soro fisiológico. Então vocês são super criativos. Vocês estão lendo o que aqui? Soro fisiológico. Todo mundo está lendo soro fisiológico. Não é escrito bicarbonato, mas é soro fisiológico, tá? É o que a gente tem. E na realidade, suco de maracujá com gosto de tamarindo, que aqui é soro fisiológico, e aqui dentro tem água, que eu coloquei água para reaproveitar, tá? Mas enfim, é soro fisiológico, coloquei uma ampulhinha de soro fisiológico. O que eu preciso mais? Uma seringa de 10. O que eu preciso mais? Uma agulha calibrosa. Eu posso fazer com agulha 35x7? Pode, só que quando eu falo de agulha calibrosa, para facilitar a minha vida, essa 40 por 1.2, que na realidade a gente fala 40 por 12, é a mais calibrosa, então ela seria o ideal. Vocês vão ter ela para trabalhar hoje aqui. Mas vai ter na unidade que eu vou ter que aspirar para fazer o preenchimento. Isso não vai no paciente, é só para aspirar a ampola. Então eu posso usar uma menos calibrosa. Eu não vou conseguir fazer com a insulina, vocês concordam? Porque eu vou ficar 2 dias tentando aspirar 10 ml, não vai dar certo. Mas não tem a 40 por 12, eu posso fazer com uma menos calibrosa. Mas a recomendação é agulha calibrosa, de preferência 40 por 12. Beleza. Terminei meu material. Falta o que, gente? Algodão. Vamos falar do algodão? Então, é uma assim, recomendação. Tem algumas ideias que já vem falando dessa forma que eu estou falando, mas é o prático. Até porque eu não consigo levar o pote de algodão, eu não tenho reservatórios. Então, eu vou preparar o algodão. 3 bolinhas. Desse tamanhozinho, vocês vão conseguir fazer sem medo de ser feliz. Uma bolinha seca e 2 bolinhas embebecida. Eu ainda estou só separando, então só tá o álcool. O que mais que eu vou precisar? O álcool, eu acabei de falar, o meu álcool. Isso aqui é álcool líquido, tá? Se alguém falar que é álcool em gel, eu vou tacar na cabeça. É álcool líquido. Brincadeira, gente, enfim. É porque a gente não tem o líquido, eu vou simular que é o meu álcool líquido, tá? Meu álcool líquido. O que mais que alguém falou? Esparadrapo, tá aqui. Então eu separei o material. Lembra que eu falei 2 caixinhas? Vamos preparar o material agora para facilitar a vida de vocês? Então eu separei, vou preparar. Como que eu vou preparar? Eu tenho que ter uma bolinha seca e 2 molhadinhas. Opa, molhei essa, estou preparando. O que mais que eu preciso fazer? Vamos cortar a fixação? Lembra que eu falei dessa fixação com esparadrapo? É muito comum em tudo, mas eu tenho uma estéreo com filme transparente, que é o ideal, que é interessante que tivesse toda a unidade. Na prática, em boa parte das unidades que vocês vão encontrar, vai ser esse modelo aqui de fixação. Ah, se fizer um pouquinho maior, um pouquinho diferente, não muda, mas esse padrão aqui é o padrão que fica bonitinho, que fica legal, que segura o dispositivo. Então, tentem copiar. O que é? Eu vou pegar uma tirinha larga, desse tamanhozinho mais ou menos, ó. Vou colocar aqui, minha bandeja está limpa, não é estéreo, mas é limpa. Eu vou pegar na ordem de que eu vou usar. Estou já pegando na ordem, ó. A primeira, aí eu vou pegar uma tirinha extremamente importante, eu vou passar dentro das estações falando por que dessa tirinha fina. Uma tirinha para fazer a gravatinha fina, ela pode ser um pouquinho mais comprida, mas é importante que ela seja fininha, tá? Uma tirinha fininha. Eu vou tirar mais uma outra
tira da largura daquele ali, só que ela vai ter um diferencialzinho que ela vai ter. Eu tô com o dedo cortado, tá difícil para mexer. Eu tô doente, com febre, ainda cortei o dedo. Manteiga de pão de açúcar, o pão de pão de açúcar com a manteiga para baixo. Ó, outra é que o que eu vou fazer? Eu vou fazer um picotado. Então, na sequência de vocês, garantam isso, tá? Façam isso no momento de preparar o material. Terminei? Não, falta para identificação. Para identificação, outro do mesmo tamanho. Então, ó, esse daqui eu posso ser até menorzinho, mas esse daqui não é pequenininho demais, mas vai ser ideal para fixação. Então, 4 pedacinhos de esparadrapo, no modelo padrão. Não é o modelo estéreo, o modelo estéreo é muito mais complexo, que eu uso kit curativo, com pinça para fazer. Não vou confundir a cabeça de vocês agora com isso. Normalmente é esse que usa, ainda ele é aceitável, tá caindo por 10 quilos, mas enfim. Então, preparei, separei, preparei a bolinha, preparei os pedaços. Falta preparar o quê? Falta uma parte de preparação. Salinizar o polifix. Então eu preciso levar esse esparadrapo para lá? Não, se da técnica der certo, não preciso. Posso levar? Posso, não impede. Preciso levar o álcool para lá? Não, posso, mas não precisa, porque algumas unidades eu não tenho dispensa, eu tenho um vidrão de álcool, então fica desconfortável, mas enfim. Eu vou salinizar. Como que eu salinizo? Primeira coisa, ó, tá novinha aqui, ó, tô abrindo agora, ó. Abriu, tem até barulhinho. Tirei, está na hora, tem que aproveitar o material. Abri minha agulha também, ó, lacrada, abro pela abinha, tirei, deixo os envelopes aqui. A minha ampola, eu estou lá na minha bancada, pego mais um algodãozinho aqui. A professora Bruna ensinou isso pra vocês. Faço a higienizaçãozinha da ampola, asepsia, quebro ela, essa de plástico é rodando, tá? Quebrei ela, joguei no lixo. Tá aqui, tá bem na ponta. Ó, tirei, desencapei. Ó, vou aspirar. Quanto que eu aspiro? Aspiro os 10 ml. Por quê? Vocês vão ver por quê. Porque eu vou preencher com equipo uma parte, tá menos de 5 ml, o resto vai ficar para fazer a lavagem. Ó, eu reencapo a agulha? Eu posso reencapar em uma situação, pescando ela. A gente faz isso. Qual é o risco nesse caso? De me contaminar? Não, porque tá limpo, é novo. Porém, é importante eu reencapar, se eu não tiver um dispositivo para guardar. Tem algumas ITs que falam para ter uma cubinha para colocar os pérfuros. Na prática não é comum. Então, ó, pesquei, travei. O que eu faço agora? Eu vou pegar o meu polifix. Então, eu posso tanto segurar aqui, quanto eu posso já proteger. Não muda, tá? Vou abrir, ó, novinho, ó, tô abrindo agora, para vocês, esse zerado. Abri, tirei do pacotinho. Já seguro minha agulha aqui dentro, ó. Eu vou clampear uma via e eu vou abrir a outra, porque não tem nada, não tem ar. Veio um novo, olha, com água dentro já, gente. Oh, meu Deus do céu. Brincadeira, gente, é usado, vocês estão vendo que é usado, né, então. Aí, ó, conectei. Tem algumas formas de lavar, gente. A forma que você vai lavar, contanto você não contamine, não é um problema. As ITs e a recomendação é que você preencha. Eu vou dar uma forma que eu acho mais fácil. Então, essa tampinha aqui eu já não vou usar ela tão cedo. Eu vou guardar ela aqui, que eu vou usar ela mais tarde, tá bom? Então, o que eu acho mais fácil de fazer é isso daqui, ó. Um lado está clampeado, às vezes ela já vem clampeada dos dois lados, tem que desclampear. Eu vou jogar o soro, não sei se vocês vão ver, eu vou mostrar, ó. Até aqui, ó. Posso jogar, se for demais, até aqui. Não adianta jogar mais que aqui, porque senão eu vou fazer inversão na hora que eu for para outra via, ó. Joguei até aqui, até o Y, até preencher, ela quis apontar aqui, ó. Fechei, tiro a tampinha, coloco do outro lado. Tudo clampeado, porque se eu abrir esse clamp, eu posso fazer descer alguma coisa. Aí conectei a outra, aí eu abro. Aí eu venho com ela e preencho o resto. Olha que fácil. Preenchi essa daqui, a primeira, só até aqui no fim do Y. Clampeei ela, conectei a seringa, desclampeei essa e joguei o soro até a ponta. Minou o soro aqui, tá pronto. Eu preciso clampear de novo? Não, porque não vai mudar. Vai só, se eu clampear de novo, vai só me atrapalhar. Tá errado? Não, mas não precisa, tá? O que eu vou fazer? Proteger. Protegiu a minha tampinha, porque o pacote já foi muito usado e está muito aberto. Não era pra ter caído. Meu material está preparado? Meu material agora está preparado. Beleza? Eu vou me direcionar até o paciente já foi previamente orientado, tá bom? Numa situação real, às vezes eu tenho que andar todo um corredor, então não vou calçar minha luva, não posso pegar em maçanete, você viu segurança, entendeu? Então eu vou com a minha mão desenluvada. Quando eu chegar no meu paciente,
É importante se ele é um paciente de clínica internado, que ele está acamado, que eu tenho uma mesinha de apoio, uma maio. Aqui eu não vou ter, então eu vou fingir que é a minha mesinha de apoio. Eu posso ter duas situações de paciente. Eu posso ter um paciente ambulatorial, que eu vou pedir para ele sentar na minha frente, numa bancada de punção, e ele vai ficar sentado, está correto, enquanto eu posso ter um paciente acamado, que eu não vou pedir para ele sentar, eu vou só organizar ele já deitado. Beleza? Então esse é o momento de arrumar o paciente. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso tanto calçar a luva para arrumar o paciente, não está errado, quanto eu posso arrumar o paciente. Eu não tenho nenhuma lesão na minha mão. Tenho, mas no caso eu não posso ter, porque se eu estou trabalhando eu não tenho que ter lesão na mão. Minha mão está limpa, o paciente não tem secreção aparente. É um paciente que se arruma sozinho. Vamos se arrumar, João, coloca o seu braço aqui e tal, organiza o paciente. Organiza o paciente, eu lavo minhas mãos e eu vou fazer a punção. Ah não, o paciente é um paciente que ou eu quero fazer a manipulação já com luva. Já estou tocando, o paciente concordam que a colônia que tem já é dele mesmo, entendeu? Lavei minhas mãos, calcei minha luva, vou arrumar o paciente, posicionar ele para fazer a punção. Já sigo o bonde. É importante eu falar para vocês, porque vocês às vezes engessam um pouco a informação. Por exemplo, cheguei no paciente, o paciente precisa de uma punção, o paciente está todo evacuado. Tem como eu fazer sem luva? Não. Tem como eu fazer com luva e depois não tirar essa luva e lavar as mãos para fazer a punção? Não. Então não engessem isso, entendeu? Mas a partir do princípio que o paciente está limpo, eu posso, calcei minha luva, lavei minha mão, calcei minha luva, eu posso desempenhar a técnica, tá? Seu João, lembra daquela veinha que eu falei que eu ia pegar no senhor? Falei, então o paciente vai entender. Eu vim agora para fazer isso. Eu preciso que o senhor aguente firme um pouquinho, dói um pouquinho, mas é necessário. Ah, não, tá bom, meu filho, pode fazer. Minha voz é boa, né? Enfim, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar, tô com a mão enluvada, aqui ó, tô falando, eu vou esquecendo. Então, tô com a mão enluvada. Ó, macete. Ah, outra coisa, tá, gente? Eu tirei em todos os horários, aqui eu esqueci de tirar. Sem anel, sem adorno, sem relógio. Não vou tirar agora não, porque eu tô até com minha munheca doendo já. Vou pegar o fim do dia, acho que vou ter que tomar um tramal. Enfim, mas sem nada, tá? Vocês que estão fazendo, sem nada, sem adorno. Então, calcelou, macete. Não sei se eu já falei isso pra vocês, mas você tem dificuldade para colocar a luva. Eu já vi, nossa, que dificuldade que aluno tem para colocar a luva. O esquema é não olhar pros dedos, senão eles ficam tentando entrar no buraco errado. Olha aí, ó. Foi de uma vez. É macete, viu? Façam isso que vai dar certo. Então, calcei minha luva. O que eu vou fazer? Eu vou sentar posicionado. Eu vou escolher a rede venosa, olha. Tem um veia boa aqui, mano, aqui é uma benção, né? Tem um veia boa aqui, tem um veia boa aqui. O que eu vou avaliar? Lembra? Essa face interna do braço sempre é a melhor opção. Por quê? Mais claro, normalmente em todo paciente ela é mais clara. Menos folículo piloso, então mais liso, entendeu? É uma região que não limita tanto, porque se eu, aqui também é tranquilo, funcional, do mão, mas eu vou limitar, vou aumentar a restrição, então essa é a melhor opção. Não consegui aqui, eu vou pra cá, não é isso? Não. Pra cá, tá? Tento fazer essa punção nessa região, longe das articulações. Mas enfim, podem funcionar no lugar mais fácil para vocês que é aqui. Então, eu já dei aquela olhada, eu preciso de um auxiliar para alguém segurar esse braço aqui, porque o seu João, ele tá meio desmunhecado aqui. Senta aqui que eu não tô sentando, que a gente não atrapalha as meninas ali. Pode ficar do ladinho ali, vai pra lá, é só segurar aqui. Então tá, então eu pedi pro seu João, posicionei a mão dele. O que eu vou fazer? Já escolhi, decidi. Ah, eu vou usar o 20. O 20, já abro ele aqui. Abri. Não precisa ter muita força não, bem tranquilo. Eu vou garrotear, então eu já vi o vaso, eu decidi onde eu vou funcionar. Ó, eu vou fazer um negócio aqui, deixa eu ver se é essa daqui. Só pra dar uma outra dica pra vocês. Era o outro boneco que tem uma cor não. Eu vou simular aqui. Então eu vou decidir funcionar bem aqui, ó. Bem aqui ou aqui. Enfim. Quantos centímetros eu vou garrotear? Mais ou menos 5 centímetros. Tem literatura que fala de 5 a 15, de 5 a 10. Gente, não muda. Eu não quero complicar a cabeça de vocês. Então mais ou menos 5 centímetros. Tá bom? Então eu garroteio pra baixo ou pra cima? Então eu vou nessa região aqui. Então eu vou garrotear aqui, ó. Acima da articulação. Ó, dica. O pessoal faz assim, ó. Firma um pouquinho. Faz assim, aí folga e amarra. Nunca vi uma habilidade manual, então cuidado com isso. Então eu tenho que espichar, traciono espichada, aproximo minha mão e faço uma meia passada, ó.
Com um garrotezinho de silicone, ele é mais fácil. Só uma meia passada, não precisa ser muito, que a luva vai travar. Ó, travou até a minha, ó. Então, o que eu faço agora? Seu João, abre e fecha a mão para mim, por gentileza, 3 vezes, mantenha a mão fechada. O que vai fazer isso? Aumenta a êxtase venosa, eu faço uma distensão daquele vaso e vai ficar... O que eu já tinha visto sem garroteamento, vai ficar mais nítido, mais aparente, tá bom? Então ele tá com a mão garroteada, vocês viram ele fazendo, né? Pensei que era só eu que tava doido que vi. Então tá. E aí decidi que eu vou puncionar aqui. Beleza. O que eu faço agora? Com algodão seco? Bom. Mas antes disso é importante eu ter o algodão seco próximo à mão. Por quê? Se eu puncionar e não der certo, ele tem que estar fácil. Então, eu puxo para próximo, minha bolinha seca é essa, está próximo. Então, o algodão, pressão. Importante, você tem que mencionar isso, algodão seco próximo à mão. Tá? Pego o algodão molhado com álcool umedecido, o que eu faço? Qual é a técnica? Gente, hoje, é que assim, teve uma época que era só sentido único, teve uma época que foi proibido e falaram que era fricção, porque era o agente que limpava. Resumindo, você pode tanto fazer por 30 segundos, distal proximal, sentido ao sistema circulatório, 30 segundos. Você pode fazer fricção, quanto você pode fazer a espiral do centro para fora. Tá tudo certo, tá tudo legal. Decidiram que essa discussão era vã, que não precisava, que era só achismo, tipo assim, do que era, que não era. Não muda, então, senti 30 segundos. Fiz. O que eu vou fazer agora? Coloquei aqui bonitinho, vou pegar meu dispositivo. O que eu preciso fazer? É legal fazer assim, ó. Alguém que bebe talvez vai ajudar, né? Fazer tipo o álcool do bafo, mas enfim, não pode, tá? Espera secar e aí cuidado, porque se eu colocar álcool demais no algodão, vai demorar muito tempo, eu vou perder tempo esperando secar. E acontece, meteu tanto álcool que fica escorrendo. Não. Bebecido, umedecidozinho, só fiz, tá legal, esperei secar. Vou tirar, bisel para baixo, para cima, pro lado, para cima. Podem ver que ele de fábrica, ele já vem nessa posição, com essa lapelazinha já para cima, indicando, facilitando a minha vida. Tá tudo certo, peguei ele na caixinha, eu já vejo isso, beleza. Bisel para cima. Eu vou tracionar com o dedo indicador menos dominante, indicador não, polegar. Então, fala indicador, não está errado, mas aqui a maior parte das literaturas falam indicador, polegar. Quantos centímetros? 2,5. 2,5. Por que disso, gente? Só porque eles quiseram dar um número, para não ficar muito em cima. Outra coisa, eu tenho que esperar secar e eu não posso tocar mais naquela região, tá? Então congela um pouquinho aí que eu vou falar de uma outra coisa. Parou um pouquinho o mnemônio. Eu tenho que ter bom senso, porque se eu for fazer uma punção e eu decidi puncionar aqui, vocês concordam que se eu entrar aqui e entrar reto, a agulha vai fazer isso? Então, por isso eu escolhi aqui, tomem cuidado com esse tipo de veia, porque ou eu punciono mais para baixo, pensando na ponta da agulha que ela vai ficar aqui, na parte reta, ou eu punciono para cá. Não dá para eu puncionar aqui e colocar o cateter e ficar dobrando. Então tem que ter bom senso com relação a isso, tá? Então dá aquela ensaiada, peraí, onde que eu vou puncionar? Como eu garrotei aqui, a minha escolha é essa, tá bom? 5 centímetros. Posso mudar? Vai mudar grande coisa? Não. Posso funcionar aqui também, mesmo tendo garrote lá. Existe uma recomendação, mas não dá problema. Então, decidi que eu vou funcionar aqui, ó. O que eu preciso fazer? Eu vou tracionar 2 centímetros onde eu decidi fazer a inserção do dispositivo. Eu vou entrar com que ângulo? 3,45. Até quando? E aí eu paro. Até quando sair? Até retorno venoso. Aqui vai voltar sangue? Não vai voltar sangue, mas eu consigo sentir no boneco quando passou o siliconezinho. Então, ó, 30, 45 graus. Voltou. Senti. Congelei minha mão. Cuidado, vocês erram muito nesse momento. Introduz tudo e aí transfixa tudo. Entendeu? Então, introduzir, ó. Tô aqui, introduzir. Opa, voltou sangue. Tô vendo ali. Congela a mão. Com a outra mão, empurro o dispositivo. Empurrei o dispositivo. Solto. Pressiono na ponta do catéter. Então, eu tenho que ter noção de centímetros, tudo. Na ponta, posso tirar. Não vai voltar sangue. Vou proteger bonitinho aqui, ó. Coloquei, reencapei. Deixa eu só concluir aqui já a pergunta. Ó, habilidade manual. Tirei a tampinha aqui sem contaminar. Conectei. Segurei. Não vai soltar mais. Porém, se eu soltar, eu vou perder esse acesso.
Então não solto, toma cuidado. Eu fico aqui com a mão sempre apoiada, se o João é colaborativo. Se não é um paciente desorientado, eu tenho que ter uma pessoa para me ajudar a segurar, porque senão eu vou perder esse acesso. Mas aí beleza, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou fazer o teste de refluxo e lavagem. De permeabilidade. Então, o que eu faço? Ó, posso segurar aqui, tá pressionado, apoiei. Eu vou refluir. Cuidado! Cara, se eu puxar demais, vai voltar sangue até aqui. Eu vou ter que trocar a seringa, eu vou perder. Vai fazer uma sujeiraiada, porque eu vou ter que trocar. Então, puxa o sangue devagarzinho até a metade. Ó, a bolha veio aqui, ó. Seria sangue, viria sangue até aqui. Opa, pera aí, veio o sangue, tá legal. O sangue, eu vou só tirar a mão, não solta a mão, eu vou tirar só mostrar. Ó. Puxa o sangue só até aqui, voltou sangue, eu sei que tá no vaso. Mas será que em algum momento eu não rompi a parede desse vaso? Será que eu não transfixei? O que eu vou garantir? Eu vou introduzir 5 ml, um pouco mais, vai estar pingando lá, porque sai na extensão. E aí, eu introduzi, o que eu faço aqui? Eu já testei para saber se teve extravasamento, eu vi se teve um, a gente chama de soromazinho, se teve alguma pápula, se inchou, e eu já, no mesmo momento, eu já salinizei o dispositivo, vocês concordam? Sim. Então o dispositivo está legal, só que eu estou segurando minha mão aqui, só que eu posso soltar? Ainda não, clampei aqui, ó, porque dependendo da pressão que o paciente está, pode ser que volte um pouquinho de sangue, então clampeei. O que eu vou fazer? Eu vou começar a fixar. Primeiro esparadrapo. Vocês lembram daquela lapelazinha, daquele pescocinho? Ah, outra cuidado, se a veia tá indo para lá, não faz assim não. Tadinho do paciente, sentido da veia. Ó, coloquei, pressionei aqui e puxei. Tá seguro? Ainda não. Vou fazer isso daqui, ó. Só que eu já tô um pouco mais de tranquilidade. O esparadrapo com a cola pra cima. Ó. Por que dele ser estreitinho? Congela a técnica, eu vou explicar o porquê. Se eu coloco um esparadrapo muito largo, eu perco a possibilidade de fazer a manutenção correta desse dispositivo depois. Por quê? Esse acesso ele vale quantos dias? No periférico normal, 96 horas, 4 dias, não é isso? Extremamente comum eu precisar trocar o Polifix com mais horas, ou com menos horas. Por quê? Por exemplo, uma situação hipotética, Propofol. O Propofol é uma droga que tem que ser trocada a cada 12 horas. E aí, quando eu troco todo o dispositivo para diminuir o risco de infecção de corrente sanguínea, porque ele altera o pH, cria biofilme, toda a situação, eu tenho que trocar até aqui. Então, se eu pego uma fita largona que faz isso daqui, eu vou conseguir trocar, eu vou ter que tirar, além de tirar a cobertura final, eu vou ter que tirar a cobertura, a chance de eu perder é muito grande. Então, a ideia é isso, ó. Meu acesso agora está ancorado. Eu ainda não terminei totalmente, mas aqui agora vai me dar segurança. Garanto aqui que está ok. Faço a fixação final. Meu acesso está fixado. Esse outro é para quê? Não é fixação, é identificação. Então, por isso que eu falei, quando eu tenho um acesso... Ah, falta um material, tá? Caneta, vai estar no meu bolso, não preciso levar lá, vai estar no meu bolso. Normalmente todo profissional anda com bolso, pessoas. Então, quando eu terminei, o que eu vou colocar aqui? Alguém me empresta a caneta? Só lápis. Ah, verdade, não pode caneta. Vocês estão sabendo legal. Ó, o que eu coloco aqui? Gelco, número. A ordem não é obrigatório, porém quando a gente fala de saúde, a gente fala de mnemônico, a gente fala de rotina, é interessante que eu mantenha um padrão em tudo que eu faço dentro do intra-hospitalar. Então, por exemplo, criou-se uma rotina que é número do gelco, 20, a data, hoje é dia 20 do 3 de 2023, validade 24, 96 horas do 3 de 2023, a hora, que horas que é agora? 5 horas, vou colocar aqui, 17 horas. E quem fez? Professor Rodrigo. Padrão. Colei. Meu acesso está pronto. O que eu preciso fazer? Vamos continuar o passo a passo, depois eu volto a explicar um pouquinho. Se eu não tiver nenhuma medicação, eu vou finalizar o clamp dele. Então ele está clampeado, bonitinho, eu vou lá, aquela tampinha que eu guardei lá, sabe aquela tampinha que eu guardei? Eu vou pegar ela, já está salinizado, meu acesso está pronto, mas eu ainda não acabei a avaliação de vocês, porque eu preciso fazer o que agora? Recolher material, vocês vão falar isso, tá? Se vocês não falarem, isso vai ser descontado. Então, recolher material, descartar o material no superfluo cortante,
lavar as mãos nessa ordem e fazer a anotação de prontuário. Beleza? Fechou a técnica. Ponto. Encerrou. Só lavar a bandeja, não. Foi? Lavar a bandeja. Não, é recolher o material. Quando eu falo recolher o material, entra no limpeza de bandeja, descartar o que é pérfuro, o que não é pérfuro. Recolher, descartar, higienizar. Recolher o material. Na realidade, assim, peraí. Organizar o paciente, recolher o material, descartar os pérfuros cortantes no local, higienizar as mãos e anotar prontuário. Beleza? Tá. Ó o que eu falei aqui daquela situação da borboletinha. Parece bobeira, mas ó, eu precisei trocar. Por vários motivos, eu falei do Propofol, mas, por exemplo, é muito comum voltar sangue. Se volta sangue, coloniza. Se coloniza, CCH mexe o saco que vai dar infecção de corrente sanguínea. Eu preciso trocar toda vez que está impregnado de sangue aqui. Sujou de sangue, eu troco. Então, como que eu troco? Tiro só, porque isso aqui não é fixação, isso daqui é identificação, posso colocar do lado. Pressiono aqui e troco. Viu? Se eu não fizer daquela forma, eu perco o acesso. Era um acesso que era para durar 96 horas, e eu precisei trocar o dispositivo com 12 horas, eu às vezes vou ter que fazer tirar os paradas, e aí eu perco o acesso na hora que eu vou manipular. Tá? Então é um dos motivos. Então, tudo tem explicação. Gente, tirar minha luva, vamos conversar mais um pouquinho, antes de vocês se pedirem.